Geração do Avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia recalcado, sacudido, transbordante da glória de Deus, amém? Profetizo um dia de abundância, um dia sobrenatural na sua vida, amém? Vocês aceitam um cafezinho? Glória a Deus, toda a honra e glória a Jesus, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Aleluia, sejam todos bem-vindos, amém? Muito feliz de vocês estarem aqui mais um dia. Agora, gente, eu tô animada, para Masterclass antes do Sim, que vai ser para os solteiros ou para quem quer ter um varão, uma varoa. Se você não fez sua inscrição, você faça, porque vai ser tremendo. Você não tá entendendo, nós vamos fazer ali um barulho muito grande no inferno, amém? Toda corrente de maldição vai ser destronada no nome de Jesus. E além disso, você vai ter uma preparação para você casar. Você vai ter uma preparação para você, quando tiver um relacionamento, você não ser mais imaturo. Porque muita gente já deixou muita oportunidade passar, mas eu quero declarar que você nunca mais vai deixar nenhuma oportunidade passar, amém? Então, se você não se inscreveu ainda, é dia 8 de fevereiro, tá? Vai ser uma tarde inteira, começa 2 horas e vai até mais tarde, tá? Então, aproveite essa oportunidade, tá? Se você, eu tenho um compromisso, eu consigo assistir depois, você consegue, mas queridos, nada melhor que o ao vivo, tá? Vai ter oração de libertação, de quebra de maldição, certo? Então, de verdade, eu quero que você se prepare. Vai ser muito importante isso. Você que deseja casar, sonha casar. Quem é divorciado pode fazer também. Se você sonha em casar, sonha em ter uma pessoa boa na sua vida, o divorciado, a pessoa que é viúva, qualquer pessoa que queira reconstruir sua área sentimental, queira ter uma pessoa na vida, qualquer um, querido, pode fazer. É antes do sim. É a preparação para você casar. É como você trazer um relacionamento maduro. E eu vou entregar muita chave para você. Então, você que tem sonho em ter aí uma cobertinha, um cobertorzinho de orelha, se eu fosse você, eu já se inscrevia, que vai ser tremendo. E eu não vou fazer mais outra. Esse ano eu só vou fazer essa, tá? E assim, gente, eu sou uma pessoa que eu não gosto de repetir as coisas. Então, talvez eu demore 2, 3 anos para voltar a fazer outra dessa. Eu quero fazer coisas diferentes. Agora eu quero fazer o mês que vem, em março, uma sobre o Apocalipse. Vocês me perguntam de mais coisas que eu não posso responder nos direct, não pode responder em story. No direct ainda respondo vocês alguma coisa assim, né? Mas tem muita coisa que tá acontecendo que eu quero contar para vocês, tá? E eu vou dar nessa do Apocalipse que eu vou fazer em março, tá? Eu vou dar um manual de instrução para você, certo? Mas essa dos solteiros, queridos, que é para quem tá hoje, ou seja, no status de esperando alguém, tá? Vai ser tremendo, tá bom? Então tenho certeza que vai ser sobrenatural. Nani mandou aqui, eu nem vi. Pastora Nani, Pastora Jerusa, Pastora Maria, shalom, shalom para vocês, minhas amadas. Tô empolgada hoje. Glória a Jesus. Acho que o copo chegou aqui. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Pessoal, eu não sei se vocês viram, eu tô de Instagram novo, tô fazendo bastante stories que vocês vinham pedindo pra mim. Como o Instagram é novo, tô aproveitando, tá? Pra te chamar, pra me seguir lá. Daqui uns dias nós vamos fazer as lives por lá, tá? Então, se você ainda não me segue lá, me siga, tá aí em todos os links, mandamos pra você, certo? Vocês têm me perguntado muito no direct, o que é o legendário? O legendário é tipo um retiro de homens, que é transformador, né? Muito sobrenatural, ativa essa essência ainda mais masculina, né? Do sacerdote, do homem. Então, é algo tremendo, tá? Tem em vários lugares, acontece, né? Então, siga depois aí as páginas dos legendários. É tremendo, o apóstolo vai estar fazendo, porque depois ele pode servir, né? E ele quer levar os filhos dele
pro legendário, né, amado? Sim. Quer levar os filhos espirituais dele pro legendário, então ele tá indo fazer, né? Tenho certeza também que vai ser de grande impacto, tá? Vai ser de grande impacto também na vida dele, amém? Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, ok? Glória a Deus. Você que deseja que o seu esposo participe, o que você vai fazer? Ore, já profetiza, amém? Faça isso, vai ser tremendo, tá? Glória a Jesus. Hoje nós vamos ler Atos 28, ok? Atos capítulo 28, eu nem abri ainda. Glória a Jesus. Posso, por favor, é isso aí, eu vou falar pra vocês o que tá por vir. Peraí, eu vou falar pra vocês na Masterclass do Apocalipse. Por quê, queridos? Se eu falar aqui, esses haters vêm e cortam, distorce tudo. Você tá entendendo? Aí muita gente, ano passado, falou, você é sensacionalista, tá fazendo isso pra chamar atenção. E, gente, tem coisa que não se fala aqui, porque tem os haters, tem gente que é imaturo. Então, tem coisa que realmente eu já percebi. Não dá. Uma vez eu fiz acho que uma restauração sexual, eu abri para todo mundo. E essas coisas, eu já entendi que não é para todo mundo. Essas coisas, a gente tem que selecionar muito bem quem quer, tá? E aí, o que aconteceu? Eu abri pra todo mundo, deu muita gente. Mas aí na hora que eu tava fazendo, muita gente nos comentários, promíscua, que não dá conta de escutar a verdade. Aí depois daquele dia eu fiquei muito magoada. Eu falei, olha, quer saber uma coisa? Tem gente que não pode escutar certas coisas porque ainda não estão preparados, tá? Amor, já fechou a data lá certinho? Fechou a data certinho lá da escola e da conferência? Fala aí, amor, a data da conferência. A conferência tá certo, é em junho, tá? Nós vamos abrir em fevereiro as inscrições. Da escola ainda falta confirmar. E da escola tá faltando confirmar certinho, mas da escola vai ser aberta somente para alunos, tá? Conferência dia 27, 28 e 29 de junho, mês 6. Mês 6. Conferência dia 27, 28 e 29 de junho. Tá? Pegou a visão? Glória a Jesus. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Tá travando, gente, pra todo mundo? Às vezes tá travando pra um. Dá uma olhada aí se tá travando pra todo mundo. Tô fazendo favor. Glória a Jesus. Tá. Vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu convido aqui o pastor presidente, o Espírito Santo, para conduzir essa live, chacoalhar esse povo, trazer avivamento, restituição, trazer confronto. E, Senhor Deus, quero trazer hoje, Pai, esse tema, Senhor Deus, sobre prosperidade, para nós selarmos com chave de ouro, que o Senhor possa nos sacudir, Pai, de maneira poderosa, Senhor. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor Deus. Pai, que toda honra e glória seja dada a Ti, Pai, em tudo que nós fizermos, Pai. Enche agora a casa dos Teus filhos de glória, abre os ouvidos espirituais deles, Pai, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Glória a Jesus. Toda honra e glória ao Senhor. Em Atos 28, nós vamos ver Paulo na ilha de Malta, o milagre da cobra, que eu acho interessantíssimo, a cura em Malta, né? Paulo cura o pai do Públio, a partida, né, para Roma. Então, após 3 meses, né, tem a partida a Roma, chegada a Roma, e aí, ali, né, ele vai ministrar sobre Jesus para alguns líderes judeus, e Paulo vai pregar sobre o reino de Deus durante 2 anos na prisão. Então, abre comigo agora em Atos 28. É o último capítulo de Atos, e aí nós entramos em Romanos a partir de amanhã, tá? Glória a Deus.
Vamos lá. Uma vez salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse e caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou e orou por ele, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras. Chegada a hora, partimos e o povo nos ofereceu todos os suprimentos necessários à viagem. Então, olha o agir de Deus aqui. Paulo leva uma picada da serpente que matava, porque estava esperando que Paulo viesse morrer. Mas a Bíblia diz que nós vamos comer. Gente, tem um testemunho de uma moça, uma missionária que foi fazer missão em algum lugar, uma ilha, e colocaram um veneno para ela todo dia. E ela não passava nem mal. Então a Bíblia diz, e você precisa se apoderar do que a Bíblia diz para você. Querido, se você colocar dentro de você a palavra de Deus, em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpente, pisarão em serpente, vão beber coisa envenenada e não vai te acontecer nada. Você precisa colocar o evangelho dentro de você. Você precisa começar a colocar a palavra de Deus dentro de você. Você precisa começar a viver o que a Bíblia diz que você é e a promessa que está sobre a sua vida. Amém? Então aqui, olha só. Paulo vai curar, tá? Paulo vai curar aqui pelo pai, né, de Públio, que era a maior autoridade. Então isso vai reverberar e nisso vem o favor do Senhor. Eles começam a dar comida, começam a dar tudo que eles precisavam ali. Queridos, com Jesus não tem erro, tá? Tem perseguição? Claro que tem, mas tem despojo, tem honra, tá? Deus nos apresenta como príncipes. Mas não estou falando de dinheiro. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que tem dinheiro, que tem isso, que tem um network, não sei das quantas. Mas quando você chega num lugar que você é conhecido por ser amigo de Deus, amiga de Deus, alguém que carrega a arca da aliança, alguém que tem alguém que é uma autoridade espiritual, isso é maior, é superior a qualquer juiz dessa terra, a qualquer médico dessa terra, a qualquer delegado dessa terra. Não, você não está entendendo. Então busque, querido, ser alguém que é conhecido nas cortes celestiais, porque isso sim é relevante. Amém? Quando você é reconhecido como amigo de Deus, servo de Deus. Amém? Seguimos no verso 11. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha na parte da frente figura de deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali navegamos até Regio. Um dia depois, um vento do sul começou a soprar, de modo que no dia seguinte
Prosseguimos até Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas 3 vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu a permissão de ter sua própria moradia sob guarda de um soldado. Paulo prega e ensina em Roma. 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus e locais e lhes disse: irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra o meu próprio povo. Por isso pedi a vocês que viessem aqui hoje para que nos conhecêssemos e também para que eu pudesse explicar que eu estou preso com essas correntes porque creio na esperança de Israel. Eles responderam: não recebemos carta da Judéia e ninguém veio de lá e nos informou coisa alguma contra você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois sabemos a respeito desse movimento que ele é contestado em toda parte. Peraí, agora Paulo chega em Roma e já começa a pregar, chama todos os líderes judeus, só que essa carta de recomendação não chegou lá, tá? E aí eu vejo o propósito de Deus em tudo aqui. Então marcamos uma data e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo e ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus e desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram e depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo: o Espírito Santo está certo, o Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías: vai e diga a este povo, quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração desse povo está endurecido. Ouve com dificuldade e tem olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Isso aqui é confrontoso. Aqui nós estamos falando de um monte de líder religioso. Minha Bíblia é NVT. Queridos, então Paulo vai ministrar para esses judeus. E eu quero que você entenda, alguns creram, mas muitos não. Portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios. E eles a aceitarão. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. Então, queridos, por mais que Paulo estava sendo ameaçado, por mais que Paulo enfrentava líderes religiosos, Paulo não parava. E hoje tem muita gente que, se o pastor te questionar, se o pastor te apertar, você para de evangelizar. Porque, queridos, eu quero dizer algo para você. Deus, eu escutei uma profecia de um grande profeta, aonde, ele falou que tinha visto o arrebatamento, e muitos líderes religiosos tinham ficado, que ensinava sobre a hipergraça, que ensinava sobre... Ou seja, que era essas pregações mais Nutella, sabe? Que era mais voltado
as coisas desse mundo e não confrontava. E aí, ele falando, que a visão que ele teve, Jesus mostrou, o povo ficou muito irado com esses líderes, porque os líderes que ensinavam sobre a porta estreita, sobre se posicionar, eles tinham ido. E os líderes que ensinavam sobre, e eles ficavam com muita raiva, sabe? E diz que, é muito interessante essa visão, essa profecia. Se eu achar de novo, faz tempo que eu vi. Se eu achar de novo, eu mostro para vocês. Então, o que eu quero dizer aqui para você? Paulo, queridos, por mais que estava perigoso, por mais que ele era subjugado, por mais que ali muita gente perseguia ele, isso aí é heresia. Queridos, hoje, só de nós confrontar o pecado, manifestar o poder de Deus, o povo acha que é heresia. Porque dentro de uma igreja convencional, dentro de uma igreja convencional, não tem, às vezes, esse confronto. Por medo do quê? Por medo de perder membro, de perder gente. Não prega sobre isso, porque senão isso aqui o povo não gosta. Querido, você não tem que pregar o que o povo gosta, você precisa pregar a mensagem do arrependimento. O que é a mensagem do arrependimento? Meu irmão, se você não ajeitar a sua vida, se você não largar essa fornicação, esse adultério, essa fofoca, essa glutonaria, essa comelança desregrada, esse vício em comida que você tem, você vai pro inferno, porque isso aí está tomando o seu coração. E a Bíblia diz, não herdarão o reino de Deus, fulanos, beltranos, cicranos, e se você não se ajeitar, você não vai. E outra coisa, Jesus fala, para você seguir ele, você tem que negar a você mesmo. E esse negar a você mesmo é todo dia, querido. Querido, se você não jejuar, se você não orar, você não tem força na carne para resistir o pecado, resistir o diabo. E isso, querido, é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É luta todo dia. Você sabe que dia que a luta vai cessar? O dia que Deus levar a gente para a glória. Você sabe que dia o diabo vai parar de te tentar? O dia que Deus levar a gente para a glória. Enquanto você estiver aqui, é luta, é guerra. Se não for sobre a sua vida espiritual, vai ser sobre o teu filho, sobre o teu marido, sobre fulano. Se não for sobre a tua casa, porque você já venceu ali dentro da tua casa, vai vir um endemoniado de fora, vai vir alguém de fora. Mas deixa eu falar aqui pra você, aqui não é eternidade, aqui é uma vírgula da eternidade, aqui é uma vírgula do que nós vamos viver com ele. Então, queridos, entenda isso. Você precisa se posicionar hoje, agora. Ontem eu fiz uma pergunta pro pessoal lá dos membros. Fiz o discipulado ontem, e ontem Jesus fez uma pergunta, eu creio que aquela pergunta ali foi o Espírito Santo. Se você tivesse total certeza que o arrebatamento seria 2-3 anos, daqui 2-3 anos, o que você mudaria na sua vida agora? Aí muita gente falou assim, eu ajeitaria a minha vida, eu largaria... ou seja, pessoas falando, eu ia me endireitar, ou seja, eu ia buscar mais, eu ia fazer mais. E por que você não está fazendo? Por que você precisa de uma motivação? Por que você precisa de uma ameaça? Por que você precisa sentir medo para fazer algo para Jesus? Por que você precisa estar dentro desse lugar de falar assim, meu Deus, se Jesus vir eu não me endireitar? Queridos, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então, querido, se posiciona, arruma sua vida, sai do pecado, que pode ser amanhã, que num piscar de olhos Jesus vem, leva todo mundo, só vai ficar nossa roupinha para contar história. E queridos, de verdade, eu preciso que você se posicione hoje, querido, sai do pecado, sai de tudo aquilo que tem amarrado a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu quero hoje clamar isso aqui na sua vida. Então não fica esperando acontecer alguma coisa, não fica esperando, porque, queridos, o arrebatamento pode ser que não chegue a 2-3 anos, mas e se essa sua senha tocar? E se Jesus, o problema que muita gente pensa que é eterno, porque nós temos a centelha do Senhor dentro de nós, que é eterna. Mas você não é essa centelha, isso é o Espírito, você é a alma. Então, queridos, você, para voltar, para estar com Ele, tá? Você precisa ser dele. E para ser dele, você precisa deixar de ser escravo de Satanás. E para deixar de ser escravo de Satanás, você tem que falar, não fumo mais, não bebo mais, não vou prostituir mais, não vou ver filme pornográfico mais, eu vou viver uma vida em santidade, eu vou buscar o Senhor, eu vou orar. Queridos, a vida espiritual é isso. Quem estiver aí te alisando e falando, não, irmão, não tem nada a ver, não tem nada a ver, também vai pro inferno. Tá? E muitos pastores têm pregado hipergraça, uma vez salvo, irmão, sempre salvo. Então ele anula a palavra que Jesus diz, negue-se a si mesmo todo dia. Querido, é uma luta constante, é luta constante em todos os âmbitos.
E outra, Jesus disse assim, a porta é estreita e poucos passam por ela. Então quer dizer o seguinte, tem que vigiar todo dia. Sai dessa mentira que falaram uma vez salvo, sempre salvo. Você não vai manter a sua salvação em dia, não. Você não vai manter você com as veredas em pé e bem direitinha, não. Para você ver. Então, queridos, se posicione e anuncie o evangelho dentro da tua casa. Eu quero... Bruna, você falou tudo, o evangelho é morte. Queridos, o evangelho é morrer pro ego, morrer para aquilo. Morrer todo dia, morre. Morre essa vaidade, morre esse ego, morre esse caráter que o diabo construiu por tantos anos. É isso, queridos, é isso, amém? E esse evangelho confronta. Tem pastor que não gosta, porque estraga o seu negócio, estraga a sua igreja. Você sabe disso, amém? Eu quero falar hoje algo para você. Abre comigo Gênesis capítulo 12, versículo 1. Esse versículo não é só sobre um desligamento emocional, familiar, que é necessário, mas é sobre sair da zona de conforto, tá bom? Vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo de número 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão, sai da terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão, para viver aquilo que Deus tinha prometido para ele, ele tinha que cortar laços, ele tinha que sair de julgos, ele tinha que sair de lugares para poder viver. E Abraão, ele foi um homem muito próspero. Ele não era só abençoado, ele se tornou uma bênção, aonde Deus jorrava sobre ele para ele abençoar pessoas em volta dele. Amém? E eu quero aqui dizer algo para você, tá? Eu quero aqui contar o meu testemunho para você, porque talvez o que eu vou te contar aqui vai te confrontar. E eu queria encerrar essa campanha que nós estamos falando sobre prosperidade. E queridos, prosperidade em todos os âmbitos. E a maior prosperidade da sua vida é essa espiritual. É você despertar e falar assim, peraí, agora eu entendi tudo. Queridos, a maior prosperidade é espiritual, tá? É você ter, é você aprender. Queridos, a maior prosperidade é entender que você pode ir na igreja, mas o mais importante é você ser a igreja, tá? Ser a igreja. Então vamos lá, presta atenção aqui. Eu já contei pra vocês, eu venho de uma família próspera, meu pai tem segmento de ferro e aço, material de construção, teve por um bom tempo supermercados, e hoje ele tem nesse segmento de ferro e aço, né? Ele tem hoje, né, bastante imóveis, né? Ou seja, eu sempre, né, vivi ali debaixo do jugo do meu pai, estudei, me formei como médica e tal, ganhava, né, bem, e sempre fui muito dependente da opinião do meu pai, estar debaixo do jugo dele e tal, né? E o que aconteceu? E eu sempre vi assim, nunca faltou, mas eu falava, Senhor, eu quero ter uma ruptura financeira, eu quero ter uma ruptura, eu quero viver, eu quero viver. Eu já estava casada, e eu lembro que uma certa época onde eu estava tentando eu tinha parado de trabalhar para fazer meus cursos, para focar nisso, para focar nas redes sociais, né? O Senhor tinha me dado um comando, mas nada acontecia, não tinha assim, não tinha, né, ido, não tinha avançado, não tinha, né, explodido, né, como explodiu depois. E aí eu sentia que eu tinha uma trava, né, mas não era questão, eu sentia que, eu entendi o que era prosperidade, mas eu sentia que tinha algo que me amarrava, eu sentia que eu queria romper, certo? E eu sou uma pessoa que eu acredito muito em ato profético, eu acredito muito num destravar. Então eu peguei com o Júnior, falei, Júnior, vamos fazer um ato de fé. Vamos levar uma oferta na vida de um homem de Deus que carrega um som de prosperidade. Vamos pedir para essa pessoa ativar isso na nossa vida. E naquela época, né, como eu não estava trabalhando, só o apóstolo estava trabalhando, a gente comprou, né, eu comprei uma joia de ouro, né, para aquele homem e para a esposa, eu comprei ali. E eu e o Júnior antes, né, o apóstolo,
fizemos um pedido: Senhor, nós queremos romper na área ministerial, queremos romper na área familiar e queremos romper na área financeira, material, tá? E aí eu peguei, nós fizemos ali o nosso pedido. E quando eu tô ali, tá, entregando aquilo ali, e aquele homem de Deus falou assim: o que você quer da parte de Deus? Porque eu estava fazendo uma oferta na vida daquele homem, e eu sabia. Agora eu quero que você entenda algo. Você, quando for fazer isso, você tem que entregar isso para uma pessoa que carrega essa unção. Você não pode fazer isso na vida de quem não carrega, porque só quem tem pode ativar. Só quem tem dom de cura pode ativar o dom de cura em você. Só quem tem essa unção pode ativar essa unção em você. Presta atenção. Aí eu ali entreguei. O que você quer? Aí eu peguei e falei. Aí esse homem falou assim: olha, eu vejo, na hora, ele falou assim: eu vejo que tem um cordão umbilical que te impede de viver isso que você quer. Mas hoje o Senhor corta. Pá! Quando ele falou: o Senhor corta, eu fui lançada. Fui lançada no chão e fiquei ali uns 20 minutos, tá? Fiquei ali por uns 20 minutos e depois fiquei matutando. Quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? E o Espírito Santo depois falou: é o seu pai. Não que meu pai seja mau, queridos, ou ruim, não. Mas tudo que ia fazer precisava da validação, da aprovação do meu pai. Sendo que Deus já tinha me dado um sacerdote dentro de casa, que era o meu marido, certo? E outra, eu ficava debaixo do jugo, certo? E eu precisava fazer essa transição, ok? E depois disso, eu comecei a viver uma prosperidade avassaladora. Mas eu cortei esse vínculo de quê? De ficar prestando conta, dependendo e pedindo, porque eu entendi que Deus queria que eu gerasse isso com o meu esposo, porque, né, era bem no começo do nosso casamento ali, e que eu precisava gerar isso com o meu esposo. E, queridos, a partir desse dia, Deus começou a nos prosperar, financeiramente e em todas as outras áreas. E aí eu entendi que esse jugo, por quê? Esse apego está debaixo. Porque muitas vezes a gente acaba como filho, filha, porque eu sou apegada com meu pai. Então eu tinha uma certa dependência. Então essa dependência emocional, esse lugar de pódio que eu tinha colocado ao meu pai, me atrapalhava a viver a prosperidade que Deus estava me mostrando. Me atrapalhava de ver. E queridos, eu não ia contar isso aqui hoje. Mas eu tive que contar isso aqui, o Espírito Santo me pediu. E talvez, queridos, você não... Olha, vou falar uma coisa pra você. Isso aqui não é só na área financeira. Você, presta atenção. Você que é solteiro, você precisa fazer a Masterclass antes do sim. Porque às vezes a sua mãe está impedindo você de casar. O seu pai está impedindo você de casar. Porque gerou tanto elo com você, tanta ligação, que parece que você está preso, mas está preso às vezes num amor incondicional de pai, de mãe, que é normal. E esses cordão umbilicais tem que ser cortado para você poder conseguir viver aquilo que Deus tem para você. Então na área financeira eu tive que cortar isso. E quando eu cortei isso, queridos, eu percebi que o vínculo meu com meu pai foi cortado nesse quesito de dependência, de validação que eu sentia que eu precisava. E aí eu coloquei tudo isso sobre a vida do meu esposo. Eu falei assim: olha, agora é só eu e você é o sacerdote, né? Então eu tava, né? Eu tinha casado, mas eu ainda, né? Tinha assim, porque referência de segurança financeira, de conselheiro era o meu pai, mas agora eu precisava transicionar isso. Então quando isso é quebrado, tá? E eu quebrei com uma oferta, e ofertas são poderosas para quebrar, para fazer remissão, tá? Ofertas são poderosas, mas você tem que entender que isso tem que ser feito na vida de quem carrega isso, ok? Então você presta atenção, se for fazer, faça na vida do seu pastor, que se ele carrega isso, queridos, lança essa semente na vida dele, tá? Se não, peça pro Senhor te mostrar uma pessoa, ok? Mas se o seu pastor carrega essa unção, se é o seu sacerdote, você tem que fazer lá pela questão de honra lá, daquele lugar que você serve. Mas se ele não carrega o Espírito Santo, aonde eu vou? O Espírito Santo me direcionou na época. Então isso são atos de fé e são poderosos, tá? Mas eu preciso dizer para você que eu não fiz só isso, tá? Para mim viver a prosperidade que existe na minha vida hoje. Eu fiz umas outras coisas que eu vou trazer aqui hoje para você, te ensinando a viver essa unção de princesa. Isso daí foi o meu destravar. Era como se eu estivesse vivendo esse versículo que eu mencionei para vocês, tá?
sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Então, presta atenção aqui. Olha só. Quando, queridos, eu comecei a mexer com essas coisas de internet, na época, eu tinha trabalhado, eu tinha um capital investido, eu tinha dinheiro juntado com meu pai e ele me pagava juro disso, tá? Presta atenção. Queridos, não importa, pode ser homem, mulher, qualquer pessoa que carregue essa unção, mas tem que carregar essa unção. Tem que ser uma pessoa que carrega essa unção de príncipe, de princesa, tá? Tem que ser um terreno fértil. Quem? É onde você sabe que ali habita o poder e a glória de Deus, tá? Esse é o requisito. E aí, queridos, eu comecei a viver esse versículo aqui, tá? E aí eu entendi o seguinte, presta atenção aqui no que eu vou falar pra você. Eu entendi que eu precisava então quando eu comecei, né, eu falei pra vocês, eu trabalhei muito tempo, juntei dinheiro, eu tinha um capital, né, sempre fui muito segura. E aí eu comecei, aí certa feita, eu falei, pai, eu preciso de tantos mil, vou fazer um lançamento, pedir dinheiro pra ele, que era o meu dinheiro. E ali eu vi que a minha família não gostou muito, porque eles não acreditavam nisso. Vai vendo, eles não acreditavam nisso. Porque na mentalidade dos meus pais e a mentalidade da sociedade, que eu tinha que ser médica, ter clínica, e era isso que Deus tinha pra mim. E Deus tinha mudado tudo, porque Deus, né, já tinha falado que ia pedir, já tinha pedido a minha profissão. E Deus já tinha falado pra mim que Ele ia ser meu mantenedor, Ele ia abrir as portas, eu ia fazer outra coisa. Então, os meus pais não acreditavam que isso ia dar certo. Mas eu acreditava que ia dar certo. Tá? Eu lembro que meu pai liberou o dinheiro que eu precisava, o capital que eu precisava, e fazer um lançamento, querido, é caro. O pessoal acha que mexer com a internet é barato. Não, é um monte de profissional que você tem que contratar. Enfim, tô contando isso para que vocês entendam. Mas quando eu me posicionei para prosperar na unção de princesa, além de fazer uma oferta de remissão pela minha vida, a vida do meu esposo, como eu ali recebi, tá? Foi tremendo, mas eu fiz outra coisa, eu quero ensinar vocês. Uma das coisas que eu fiz, tá? E eu quero que você anota aí, que é o primeiro passo, tá? Antes mesmo de você levantar uma oferta. Você vai levantar uma oferta de remissão se você achar que você precisa. Mas o que eu fiz? Um dia eu fui pro quarto, presta atenção. Me ajoelhei ali e pedi perdão toda vez que eu não dizimei, toda vez que eu não ofertei, por todas as vezes que eu adquiri dinheiro ilícito, todas as vezes eu pedi perdão por todas as legalidades que envolvia dinheiro, ganho errado. Eu pedi perdão para Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa. Pedi para Deus cancelar. E é o que nós temos feito esses dias, né? Então ali eu fiz ali um acerto de contas com o Senhor. Eu falei, Senhor, me perdoa por toda vez que eu não honrei tua casa, por toda vez que eu sempre fiquei falando que eu não ia dar dinheiro para o pastor, isso e aquilo outro. Eu entendo, Senhor Deus, que isso é um princípio. Então ali eu fiz um acerto de contas com o Senhor. Primeiro passo, tá? Primeiro passo, certo? Depois, eu vou mandar essa oração lá no grupo da Global para você. Depois, eu fiz uma oração de quebra de maldição da área financeira em voz alta. Eu fiz uma oração em voz alta. Ela abarca tudo, tá? É uma oração, tá? Poderosa, feita. Ela tá pronta. Eu vou mandar para vocês ali depois. E depois que eu fiz essa oração, que é uma oração de libertação, que fala, eu vou colocar aqui depois nos stories. É só vocês entrar nos stories, que o pessoal que trabalha comigo bota todo dia link dos stories. É lá no grupo da oração da madrugada, tá? Eu vou colocar lá pra vocês. Aí, eu fiz essa oração em voz alta. Vocês vão passar mal, vocês podem ficar tontos, vocês podem ter enjoo na hora. É poderosa. E se eu fosse você, eu fazia ela todos os dias, por 7 dias, tá? Depois, tá? Então, primeiro eu fiz esse acerto de contas com o Senhor. Segundo, porque, queridos, eu sempre tive, né, recurso, mas eu não tinha de sobrar, de esbanjar, sempre ali, dava na conta. E eu falava, Deus, eu não quero viver na conta, eu quero viver que sobre, que tenha, que seja abundante. E eu disse pro Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero ser só abençoada, porque eu estava no lugar de ser abençoada. Eu falei, Senhor, eu quero ser transbordante, eu quero ter para abençoar pessoas, ter para ser transbordante.
Então, primeiro, eu fiz o acerto de contas com o Senhor, pedi perdão por mim, pelas minhas atitudes, pelos meus antepassados, pelos meus pais, pelos meus avós, pedi perdão e falei, Senhor, eu não quero carregar esse jugo, tá? Depois eu fiz essa oração em voz alta. Terceiro passo, presta atenção. Terceiro passo, eu fiz uma aliança com Deus. Fiz uma aliança com Deus que eu honraria Deus com todos os meus bens. Eu seria uma dizimista fiel. Eu seria uma mulher que iria primiciar do melhor fruto de tudo que Ele me desse. Eu fiz, queridos, uma aliança. Falei, Senhor, eu vou honrar o Senhor no pouco, no muito. Eu fiz uma aliança. Falei, Senhor, hoje eu saio do jugo de ser abençoada e eu me torno uma bênção, assim como o Senhor tornou Abraão. Fiz uma aliança com Deus. Falei, Senhor, me prospera na terra, porque aí você pode contar comigo. E eu fiz uma aliança. Falei, Senhor, eu quero viver na sua abundância, vivendo do melhor fruto. Ativa todas essas promessas em mim, eu quero manifestar. Então, foi isso que eu declarei. Eu falei, Senhor, e eu entendia já que prosperidade não era só financeira, mas eu pedi, Senhor, além da prosperidade financeira, eu quero em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Isso foi o terceiro, tá? Isso é a terceira coisa, fazer uma aliança com Deus. Então, primeiro você vai fazer um acerto de contas. Segundo, você vai fazer a oração que eu vou mandar em voz alta. Terceiro, você vai fazer uma aliança com Deus. Fala, Senhor, eu venho aqui fazer uma aliança com o Senhor, tá? Eu quero que o Senhor me prospere nessa terra, porque eu vou te honrar com os meus bens, com tudo, certo? Certo? Então, presta atenção, ok? Aí, queridos, quarto, você vai, eu sei que nós temos orado, e talvez você já fez isso, mas você vai abrir a sua casa e vai falar assim, hoje foi o último dia que a miséria esteve na minha casa, a pobreza, a escassez. Você vai dar um grito de guerra para assim, sai, hoje foi o último dia. Depois que você andar em todos os cômodos, expulsando tudo aquilo, toda a preguiça, procrastinação, hoje foi o último dia, vocês não podem mais estar aqui, porque a partir de hoje eu tenho uma aliança com o Senhor. A partir de hoje o Senhor estabelece a arca da aliança dele dentro da minha casa, como ele fez com Obed-Edom. Assim como o Senhor fez com Obed-Edom, a presença dele entrou dentro da casa de Obed-Edom, e todos ali que estavam estéreis foram férteis. O Senhor prosperou o fruto do ventre, o fruto dos animais. Assim o Senhor faz agora na minha casa. Depois você vai profetizar abundância na tua casa, na tua vida. Vai nas coisas do teu marido, da tua esposa. Senhor, eu profetizo a tua abundância, a tua prosperidade, as tuas riquezas dentro dessa casa. Você vai profetizar. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu determino que essa casa vai ser farta. Essa geladeira vai ter para nós e para outras pessoas. E você vai começar a profetizar prosperidade dentro da sua casa. Ponto, tá? E aí eu selei isso com o quê? Com eu falei pra você, a oferta de remissão que eu fiz, pedindo pro Senhor um destravar sobrenatural, e isso, queridos, é muito, muito poderoso, tá? Então, eu fiz aí, isso daí, quem me pergunta, e aí eu entrei debaixo da unção de princesa, presta atenção. E logo depois disso, tá? Deus confirmou, né, amor? Lembra? Que nós estávamos debaixo da unção de príncipe. Para nós dois, uma pastora veio e colocou 2 lenços em nós e falou assim, olha, Deus manda dizer que vocês estão debaixo de uma unção de príncipe, e vocês vão prosperar de um jeito que vocês não estão entendendo. Mas a gente já estava ali, né? Então, abra comigo em Deuteronômio 28:2. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Amém? Então, a unção de príncipe, tá? É um favor de Deus sobre a vida de uma pessoa. É a abundância de Deus sobre a vida de uma pessoa. É a bênção que persegue uma pessoa aonde quer que essa pessoa está. Deus, ele favorece essa pessoa. Ele é generoso com essa pessoa. Deus, ele traz um governo de prosperidade. Igual ele trouxe sobre José do Egito, ele traz um governo de prosperidade. E prosperidade em tudo. Então, todo lugar que Deus te coloca, ele te prospera em todos os âmbitos. E eu passei a viver isso. E, queridos, o pastor, ele sempre ganha oferta. E depois que eu entrei debaixo dessa unção, eu comecei a ganhar muito ouro. As pessoas começaram a me dar ouro. E eu vi a transição, como foi poderoso, né? E queridos, quem já viu ministrando, nunca pedi ouro, nunca pedi nada. Então,
Mas eu via, muita gente vem assim, olha, apóstolo, eu trouxe aqui, né, na época é pastora, eu trouxe aqui uma oferta para honrar a sua vida, né, amém, abençoava ali, mas depois que eu entrei debaixo da unção, eu comecei, o Senhor falava, olha, apóstolo, eu estava aqui, o Senhor mandou eu trazer isso aqui para a senhora, honrar a vida da senhora, eu falava, meu Deus. Então você vai começar a perceber que coisas começam a mudar no seu entorno. Um favor de Deus começa a vir sobre você. Antes de você pedir, a porta se abre. Então a generosidade de Deus, ela começa a te perseguir, igual Deuteronômio 28. Não é não, amor? É uma coisa, queridos, incrível, tá? Incrível. E todos que estão à sua volta também começam a viver essa prosperidade, tá? Mas para viver essa prosperidade, tem que romper com a escassez, com a miséria, com a pobreza, com o egoísmo. E agora eu quero que você pegue 3 chaves poderosas, certo? 3 chaves poderosas para viver essa prosperidade da unção de príncipe. Gratidão, tá? Generosidade. Deus, ele é generoso. Se você não for generoso, você não movimenta as carruagens que traz prosperidade sobre a sua vida, tá? E outra, confiança em Deus. Se você não confia que Deus vai prover, que Deus vai fazer, que Deus vai abrir a porta, eu sinto muito. Então vamos lá, gratidão, tá? Generosidade e confiar em Deus. É 3 coisas que você precisa, ok? Então, eu vou trazer aqui para você característica de um príncipe, de uma princesa. É o favor visível que Deus está em tudo que essa pessoa faz. Queridos, tudo que essa pessoa faz dá certo, prospera, tem destaque. Deus, ele coloca a unção dele em tudo que você coloca a mão. Tem gente que fala assim, mas as suas coisas que você faz é diferente. Ah, mas o jeito que você faz é diferente. É a unção de governo. As bênçãos começam a perseguir essa pessoa, o recurso, a porta aberta, o despojo. Outra coisa, uma mentalidade de abundância. Você pensa grande, você nunca pensa, vai faltar, não vai dar, eu não vou conseguir. Não, porque você não coloca mais a sua limitação em você, porque não tem mais. Agora você sabe que Deus é ilimitado, então você pensa de forma abundante, ilimitada e vive confiando em Deus em tudo. Outra coisa, você começa a ser visto como uma referência, uma voz de governo, ok? As pessoas à sua volta começam a te ver diferente. Você começa, a impactar as pessoas ao seu redor com o testemunho de favor de Deus. Você é favorecido por Deus, tá? Outra coisa, resiliência e consistência. Estabilidade vem sobre a sua vida. Então não importa. Queridos, eu quero que você entenda. Se você aprender a amar Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar, você não está entendendo o que Ele pode te oferecer. Tem gente que está buscando Deus por causa das coisas. Mas se você busca Deus, ainda que a figueira não esteja dando fruto ainda, Deus vai fazer tanto por você que você não tem ideia. Ok? Você vai começar a ter excelência e dedicação em tudo, integridade, tá? Coração generoso, divide tudo aquilo que Deus coloca na sua vida. Você é generoso, você dá. Queridos, no começo desse ano eu dei para vocês 7 dos meus melhores produtos, deixei lá para vocês 7 dias para vocês desfrutar, coloquei um material lá para você. Quem que vocês vê fazendo isso? Mas por que eu faço? Porque Deus me dá riqueza de conhecimento, riqueza de tudo que eu coloco à minha mão. Então, como não primiciar daquilo que Ele tem me dado, que é mais valioso, que é o conhecimento? Então, queridos, eu sou uma pessoa que eu entendo, isso é primícia. E primícia tem que ser de tudo, primícia do seu tempo, primícia daquilo que Deus te deu de mais precioso, primícia de uma oferta em dinheiro, primícia, querido. Querido, nós precisamos aprender a primiciar, aprender a ser generoso, certo? Coração generoso, obediência. E aí você vê que Abraão, ele era obediente. E uma coisa que você tem que aprender é ser obediente. E deixa eu falar algo para você. Antes de Deus transbordar na sua vida, Ele vai testar. Se o seu coração ainda está numa mão, Ele vai falar assim, fulano, manda R$200 lá para aquela missão, faz isso. Às vezes Deus vai pedir para você tirar uma pulseira que você gosta. Às vezes de ouro.
dá para esse ciclano, porque Deus quer ver que o seu coração está na pulseira, se o seu coração está no relógio, se o seu coração... Queridos, andar com Deus é ser desapegado. E quando você chega nesse nível do desapego, Deus para de te pedir para você dar as coisas. Mas quantas vezes Deus pediu, dá isso aqui para esse fulano, dá isso aqui para esse ciclano. A Nani me contando esses dias que estava na dentista e Deus pediu para ela pegar e dar a pulseira dela. Isso é teste, querido, para ver se o seu coração está nisso. Se o seu coração... Então Deus, ele vai testar você. Então, queridos, quanto mais você jejuar, mais você desapega, mais você sai desse materialismo. Queridos, viver aqui nessa terra com as coisas boas é muito bom, mas quando você desapega das coisas materiais, que isso já não tem mais o valor para você, e você começa a entender que o maior valor de tudo é o reino, é a presença. Ah, querido, você conquistou um lugar que poucos conquistam, certo? Então, queridos, quantas vezes Deus já pediu para mim fazer oferta em vidas que eu não gostava, que eu não queria, para mim amar? Por quê? Eu entendo que uma oferta é como se fosse um presente, certo? Porque, olha só, a minha linguagem de amor é presente. Então, quantas vezes Deus falou assim, oferta na vida do ciclano, e fala, ai, Deus, não pode ser na vida de outra pessoa, não. Não, é nessa vida. Deus nos testa. Deus pede. E quando você chega nesse patamar que Ele sabe que você não está mais apegado, Ele vai transbordar. Toda vez que Deus te pedir algo, eu quero que você entenda algo. Ele nunca vai ficar te devendo. Quando Deus manda Elias ser alimentado por aquela viúva em Serepta, aquela viúva estava passando fome, ela tinha o restinho de azeite e de farinha para fazer a última comida. Mas Elias não era natural, ele era espiritual. Ele já tinha visto tudo. Então, se ele fosse natural, e muitos aqui ainda são naturais e começam, mas meu Deus, como que Deus me manda num lugar onde uma mulher está passando fome e Deus ainda diz que essa mulher vai me alimentar? Mas Elias, ele não vivia na dimensão do natural, ele vivia na dimensão espiritual. E ele entendia que o recurso, antes de vir para a terra, ele já está pronto nas cortes. Aquela mulher tinha um pequeno recurso para fazer o último alimento e morrer com o seu filho. Mas, para que isso fosse feito um download do céu para a terra, essa mulher precisava ter um gesto de generosidade. Então, quando essa mulher fala assim, profeta Elias, eu tenho aqui só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um pão e eu e meu filho vai morrer, é isso que nós tínhamos planejado. Aí Elias diz assim, vai e faz, mas traz para mim primeiro. Ela só tinha aquilo, então toda a riqueza daquela mulher estava naquilo. Ela pega um pedaço, o primeiro pedaço, e dá para o profeta. O profeta representa a presença de Deus. Ali representava o terreno fértil. E quando ela faz isso, não para de sair farinha da botija e azeite da botija. E há provisão ali de um milagre, ali de multiplicação da matéria, durante todo o período de seca, até que voltou a chover. Deixa eu falar algo aqui para você. Às vezes Deus te prometeu algo e você só está olhando com olhos naturais. Você não está olhando com olhos espirituais. Mas Elias, ele não vivia na dimensão do natural, mas sim espiritual. Então, quando aquela mulher traz o primeiro pedaço, a primeira parte, ela vive um milagre chamado multiplicação. E ali não para de sair farinha da botija, da panela, azeite da botija. E realmente ela alimentou o profeta, como a palavra de Deus disse. O problema talvez de você não estar vivendo algo que Deus te prometeu, que te ia te prosperar, porque você não está conseguindo confiar em Deus. Entenda, queridos, tudo é feito um download do céu para a terra, mas primeiro você precisa crer de todo o seu coração. De todo o seu coração. Amém? Isso aí é lindo, tá? Isso aí é maravilhoso. Então eu quero que você exerça a generosidade. Então eu quero que você entenda, para você precisa fazer uma aliança com Deus. Fala assim, Senhor,
Eu quero ser o seu sócio, eu quero ser o seu amigo, a sua amiga aqui na terra. Conta comigo. Agora, você tem que ter desapego a hora que Deus falar, ó, pega tudo que tem na sua carteira e dá. E tem hora que Deus vai pedir da sua melhor oferta para fulano, e tem hora que Deus vai pedir e vai doer em você, porque o diabo vai vir e falar assim, ó, você vai faltar para você, não dá não, larga de ser doido. Mas se Deus pediu, queridos, querido, não é o diabo que pede para você dar dinheiro, não é o diabo que pede para você fazer uma oferta, não, é o Espírito Santo. O diabo não mexe com esses trem, não. Então, quando você vem ali, aí você não faz, você está retendo. Deus nunca vai ficar devendo nada para você. E toda semente que você plantar, agora, aqui muitos pecam. Toda semente que você plantar, não significa que ela vai gerar amanhã, mas ela tem que brotar, ela é obrigada a gerar. Talvez ela gere daqui 3, 4 anos, quando você estiver na estrutura. Esses dias Deus falou comigo algo, eu fiquei impactada. Toda promessa que Deus já fez para você, tá? Ela já tá pronta, ela tá esperando a sua estatura para receber. Então, quanto mais você passa por libertação, Deus te transforma, aí você chega à moldura de receber aquela promessa de casar, vamos supor. Então, Deus falou assim, olha, você vai casar com um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Mas para o cumprimento dessa profecia, dessa promessa, existe uma estatura que você tem que chegar para encontrar essa pessoa e viver essa promessa. Muitos não experimentam ou não buscam chegar nessa estatura, tá? Eu quero que você entenda isso. Já aconteceu de eu profetizar uma gravidez, a pessoa engravidar e perder, e pessoas que eram estéril não engravidar, aconteceu já. E o Senhor um dia, né, eu questionei Deus, falei, Deus, mas o Senhor disse que ia. Aí o Senhor falou assim, mas a pessoa não chegou à estatura que eu precisava. A palavra do profeta se cumpriu, mas a estatura dessa pessoa não estava apta para receber o milagre. Eu fiz mediante a palavra que você declarou, mas a estatura da pessoa não estava pronta para gerar, não era o tempo. Então eu quero que você entenda, Deus, ele sempre quer cumprir todas as promessas na nossa vida, mas nós temos que estar na estatura perfeita para receber e conceber esse fruto, seja em qualquer área. Então, queridos, eu quero hoje aqui trazer isso para você, porque às vezes Deus falou e não aconteceu, mas por quê? Talvez faltava libertação ali em alguma área, às vezes falta algo, você melhorar algo dentro de você, e um dia Deus falou isso aqui comigo, presta atenção, eu fiz mediante a sua palavra, porque você é uma profeta minha, mas eu não permiti gerar, porque não está pronto, não está maduro para receber essa promessa. Tem áreas que precisam ser consertadas ainda. E o dia que Deus falou isso comigo, eu falei, meu Deus, será que tem muita coisa que eu não recebi, porque eu ainda não estou madura, não estou, Senhor, então me mostra. Então eu comecei a trazer isso para mim, porque Deus, ele tem muita promessa que ele já disse que vai fazer, mas nós só conseguimos acessar isso quando estamos na estatura madura, perfeita, para poder conceber esse fruto e não se perder. Prova disso nós temos Abraão. Deus faz uma promessa que dura muito tempo, Deus concede Isaac e Deus vai testar ele. Deus vai testar para ver se ele estava de olho na promessa ou no dono da promessa. Então, queridos, às vezes, eu quero que você entenda, às vezes coisas ainda não frutificou na sua vida porque você não chegou na moldura perfeita para receber aquilo. E perfeito às vezes é ser liberto, perfeito às vezes é mudar caráter, é ser humilde, quebrar esse ego. Talvez muita coisa não está acontecendo na sua vida porque você precisa ser confrontado, você precisa mudar. Talvez Deus está mandando eu falar aqui, talvez você ainda não está vivendo essa prosperidade porque você ainda não é um abençoador da sua esposa.
Você humilha sua esposa porque acha que você traz todo dinheiro, toda riqueza para dentro dessa casa e sua esposa só cuida da casa e você acha que ela é menor que você e ela é sua carne. Enquanto você não mudar sua mentalidade e entender que ela tem que ser favorecida e abençoada pela tua mão, esposo, Deus não te prospera. Porque a sua esposa é um terreno fértil. Você quer que Deus te prospere? Abençoa a sua esposa. Mulher, você quer que Deus te prospere? Honra o teu esposo. Respeita o teu esposo. Seja submissa a ele. Então, queridos, eu quero que você entenda. A palavra de Deus, ela se cumpre muitas vezes, mas o que eu entendi? Às vezes não vinga, não acontece na vida de alguém, porque essa pessoa não está na estatura, não está na hora. Falta alguma coisa a ser arrumada, porque se isso chegar agora, vai estragar. Talvez vai ser um altar. Talvez essa pessoa largue a presença de Deus por causa daquilo que está chegando. Então, muitas vezes, muitas pessoas não estão conseguindo acessar as coisas que querem, porque ainda não estão na estatura perfeita. Amém? E eu vou mandar para vocês lá no grupo, vou mandar agora, senão eu esqueço. É tanta coisa, eu tenho que arrumar minha mala, gente. Sangue do Cordeiro. Vou mandar agora para vocês. Conta aqui para mim, o que Deus prometeu para você? O que Deus prometeu para você que você não viveu ainda, mas você tem certeza que vai viver? Conta para mim, o que Deus já prometeu para você? O que Deus prometeu para você? Ele vai fazer. Não tenha dúvida. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ok? Queridos, aqui tem live todos os dias, tá? Live todo dia. Oração da madrugada todo dia. Ninguém para. Certo? Então você precisa entender isso. Tem coisas que não vão chegar na sua vida enquanto você não aprender a ser maduro. Enquanto você não aprender a ser alguém que chega na estatura. Como que Deus... Olha só, eu vou dar um exemplo aqui para você. José do Egito, para ele se tornar governador, primeiro ele tem que ser humilhado. Ele tem que ser vendido. Ele tem que ser caluniado. Porque Deus queria testar o caráter dele primeiro, para colocar ele nesse alto lugar. Às vezes, queridos, você não entende por que tanto sofrimento, tanto obstáculo. É Deus testando você, é Deus aprovando você para colocar você, sabe aonde? Nesse lugar que Ele te prometeu. Agora, quando você se esforça para melhorar caráter, quando você se esforça para melhorar e ser uma pessoa melhor, isso aí você acelera na sua vida. Então, tem como acelerar as promessas de Deus? Tem, mas também tem como retardar as promessas de Deus. E tem gente que acaba perdendo as promessas de Deus. Coloquei lá no grupo já para vocês. Tem gente que acaba perdendo as promessas de Deus, querido, porque não se posiciona, não sai do pecado. Ei, a promessa só se cumpre se você estiver alinhado. Se você estiver desalinhado, não acontece, tá? Eu preciso que você entenda. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Amo vocês. Se você não está me seguindo ainda no novo Instagram, segue lá, tá? Tô fazendo um monte de stories para vocês que vocês gostam, né? Da nossa rotina, nosso dia a dia. Então segue lá, tá? Eu vou colocar aqui embaixo da descrição dessa live o link do novo Instagram. Um beijo, amo cada um de vocês.